Oi, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra com iniciativa do Instituto Agenda Positiva. Essas palestras, então, estão sendo uma retransmissão, e hoje nós temos a retransmissão do professor Rion Bragas com o título Propósito de Vida e Carreira Profissional. E espero que vocês fiquem conosco, porque é muita aprendizagem, é muito importante, porque é o nosso propósito de vida e a nossa carreira profissional. Eu vou apresentar para vocês o professor Rion. Ele é o reitor do Centro Universitário Uniamérica, diretor da Atman Educação, e fez medicina, é graduado em medicina pela Universidade Federal do Paraná e administração pela FAESA. Ele também é pós-graduado em neuropedagogia pela PUC do Paraná. Autor de 4 livros na área de educação e consultor de gestão universitária, tendo assessorado mais de 355 universidades em 5 países. Então, é com o Rion que eu vou deixar vocês hoje à noite, para que vocês realmente aproveitem, aprendam e possam estar analisando todas as dicas e sugestões que o Rion vai estar passando para vocês. Então, espero que vocês tenham uma excelente palestra, né, retransmissão, mas uma excelente palestra junto ao Rion. E eu quero também lembrar vocês que eu vou voltar no final para estar passando o código do certificado, que vocês podem estar emitindo no final da palestra, ok? Fiquem com o Rion, uma excelente palestra, e daqui a pouco eu volto para conversar com vocês sobre outras coisas ali, sobre código e outras informações. Gostaria de... O tema que nós estamos falando, propósito de vida e carreira profissional, na verdade, é uma provocação positiva que estamos fazendo a todos, no sentido de reflexão, né, que não faz sentido hoje, no momento em que vivemos, né, e a pandemia até veio nos ajudar a refletir mais sobre nossas vidas, né, não há sentido nenhum em estarmos... o nosso trabalho, né, estar dissociado da nossa vida pessoal, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, das nossas expectativas, né? Não podemos ter um sonho de um lado e um trabalho de uma coisa totalmente diferente daquele sonho, uma carreira profissional que nada tem a ver, que não tem significado para naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente valoriza, né? Então a gente vê muita gente, encontra muita gente frustrada com o que está fazendo profissionalmente, né? E procurando separar as coisas na vida. Não, eu trabalho para ganhar dinheiro e depois vou buscar realizar meus sonhos em outras frentes, né? E a gente vê que isso é pouco provável que funcione, porque nós temos um tempo muito relevante da nossa vida, na nossa profissão, no nosso trabalho, né? Mesmo aqueles que se aposentam, alguma coisa assim, todos eles ainda passam por momentos em que precisam convergir a atividade profissional com a atividade, com os objetivos de vida. Antes da gente colocar um pouquinho mais de detalhes disso, eu queria chamar a atenção para vocês de 2 coisas. A necessidade que nós temos de aprender o tempo todo, ou melhor, a necessidade que nós temos de estar constantemente evoluindo, de estar aprendendo, de estar crescendo, de estar mudando para melhor nós mesmos e as coisas ao nosso redor. A pessoa que para de evoluir, a pessoa que por algum motivo estagna a vida dela, que estaciona as coisas que ela está fazendo, né, ela começa a entrar num estado de vegetativo que leva geralmente à depressão, à melancolia, a uma série de sintomas psicológicos que colocam a pessoa numa situação, às vezes até de saúde, bastante complicada, né? Nós viemos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para crescer a cada dia, né? E a estagnação sempre é uma coisa ruim. Mas o que isso tem a ver com propósito? Vamos voltar um pouquinho ainda nesse processo da estagnação, né? Foi muito comum. Eu estava num congresso de recursos humanos grande em São Paulo, onde um palestrante internacional, um headhunter famoso dos Estados Unidos, começou a falar dele passando um vídeo mostrando 2 pessoas estacionando um carro numa vaga num shopping. A plateia ficou surpresa, assim, uma palestra dessa com um vídeo tão simples, o que ele quer dizer com isso? Ele mostrou primeiro uma pessoa entrando numa vaga, uma vaga onde tinha 2 carros ao redor, uma vaga apertada, com um corredor para entrar bem apertado também, que a pessoa tinha que fazer a manobra correta para conseguir entrar naquela vaga. Mostrou uma pessoa entrando na vaga com facilidade e mostrou uma outra pessoa que não conseguia entrar na vaga, porque ela não fez a manobra correta de levar o carro um pouquinho para frente, dar a ré e entrar em linha reta. Essa segunda pessoa tentou entrar do jeito que veio, com o carro de lado, e aí não tinha espaço suficiente para entrar. Ela foi para frente, voltou várias vezes, desistiu de entrar e foi buscar uma vaga mais longe.
Uma coisa comum que a gente vê toda hora em estacionamento de shopping, supermercado, alguma coisa assim. O que esse palestrante quis dizer com isso? Ele trouxe assim a seguinte reflexão sobre esse vídeo que ele passou. Ele trouxe fazer assim, olha, essas duas pessoas têm 15 anos de carteira de motorista. Ambas fizeram uma prova, ambas fizeram aulas práticas, ambas se habilitaram a dirigir e têm o mesmo tempo de experiência, entre aspas, em dirigir. Uma aprendeu a resolver um problema, que é estacionar numa vaga apertada, cujo corredor de entrada para a vaga é estreito, e a outra pessoa, mesmo com 15 anos dirigindo, não aprendeu a fazer isso. Daí ele começou a palestra dele com a seguinte pergunta: por que essa segunda pessoa não aprendeu a estacionar nesse tipo de vaga? Aí ele começou a colocar as hipóteses. Porque ela não tem inteligência suficiente para isso, a cognição dela não permite, logo excluiu essa hipótese, porque é uma coisa tão básica, tão simples, é um movimento que você faz com o carro que qualquer criança acima de 8 anos seria capaz de aprender. Segunda hipótese, a pessoa acha que aquilo que ela sabe já de dirigir é bom o suficiente e não quer melhorar a sua habilidade ao volante. Terceira hipótese, a pessoa tem medo de aprender coisas novas, achando que isso pode pôr em risco a característica que ela tem de dirigir. Né? Quarta hipótese, a pessoa não está interessada em melhorar, está muito bem como está, e não quer mais evoluir no que diz respeito à sua capacidade de dirigir e, portanto, estacionar em lugares assim. E aí ele começou a discutir os critérios que ele usa para recrutar pessoas, né, para empregos bem diferentes do que a gente sabe de RH, do que a gente conhece de recrutamento e seleção. Ele diz que o tempo, ele disse uma coisa que chamou muita atenção, ele me disse que o tempo de trabalho de uma pessoa num determinado emprego absolutamente não é sinônimo de experiência profissional. E a gente costuma dizer, puxa, aquela pessoa tem 15 anos de experiência na gestão de lojas, aquele tem 20 anos de experiência em tal coisa, o outro tem 10 anos de experiência. Puxa, como é bom, como deve saber. Ele diz que não é assim, porque as pessoas que não estão preparadas para evoluir, ou seja, para aprender coisas novas a cada dia, para mudar, para se renovar, para construir, para crescer, né? Ela geralmente entra num emprego, uma determinada função, aprende coisas novas no primeiro ano e geralmente passa os outros anos repetindo aquilo que aprendeu. Então, uma pessoa que chega para a gente e diz assim, eu tenho 15 anos de experiência em tal função, talvez ela tenha 1 ano de experiência e 14 anos repetindo a mesma coisa. E aí isso pode ser até ruim, esses 15 anos, porque deixou ela estagnada naquilo que ela faz. A evolução, seja de que tipo for, a evolução pessoal, consciencial, biológica, ela é sempre o avesso da estagnação. A evolução é o crescimento, é a renovação, é a mudança, é a adaptabilidade. A estagnação é algo que sempre nos traz prejuízo. Então, você parar de aprender, você parar de querer mudar, realmente te coloca numa situação ruim do ponto de vista da sua realização pessoal. Agora vamos, então, a alguns slides para vocês entenderem o contexto do que a gente quer falar com o propósito. Os 2 primeiros slides mostram um paralelo com o mundo há 100 anos, né? Como nós estamos iniciando a década de 20, os anos 20, né? No passado, os anos 20, temos uma coisa em comum com os anos 20 de 100 anos atrás. No passado, em 1920, né, estava terminando uma grande pandemia, né, da gripe espanhola. Agora, nesses anos 20, está começando uma grande pandemia. Né? Curiosamente, né, conseguimos não evoluir nesse ponto, né, não significativamente. Se você olhar esse slide, o próximo slide também, você vai ver que muitas coisas mostram que no próximo slide, principalmente, que a gente vê a questão tecnológica, né, também, e a gente vê a questão da escola, ali numa sala de aula em 1920, a gente vê que a tecnologia, sim, sem dúvida, evoluiu muito, mas a evolução humana, as pessoas não evoluíram tanto assim, não, quanto parece, ou quanto a gente gostaria que fosse. A gente ainda não acompanha essa dinâmica toda da evolução tecnológica em relação à maturidade das pessoas, ao discernimento das pessoas, à consciencialidade das pessoas, o modelo mental que elas têm e como elas veem o mundo. Por que eu falo tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam que a formação de uma carreira profissional, né, só faz sentido, no próximo slide a gente pode ver que quando a gente vai trabalhar uma carreira profissional, há uma evolução no mercado de trabalho muito grande que nós precisamos ser capazes de nos adaptar a isso. Nós estamos saindo do mundo da empregabilidade e entrando no mundo da trabalhabilidade. Então, a empregabilidade está ficando cada vez mais reduzida, né?
5 milhões de empregos por ano desaparecem no planeta, de vagas de emprego desaparecem, mas as oportunidades de trabalho aumentam profundamente. O que quer dizer isso na prática? No próximo slide, vocês vão ver um pouquinho que o mundo da empregabilidade, né, diminui e a trabalhabilidade aumenta. Mas isso eu já falei. Agora, na sequência, a empregabilidade também ela se modifica. Apesar de diminuir, ela se modifica profundamente. Né? No quesito, no próximo slide, vocês verão aqui que a empregabilidade ela passa a ter componentes comportamentais cada vez mais importantes. Né? Na gestão de pessoas, hoje a gente diz que as empresas contratam alguém pelas suas competências técnicas e despedem a pessoa pelas suas incompetências comportamentais, né? As suas habilidades socioemocionais. Ou ao contrário, ou ela progride na carreira em função das suas habilidades socioemocionais, que é o que define realmente se o profissional vai dar certo ou não, para muito além das suas competências técnicas, que são necessárias, sem dúvida nenhuma, para aquela área, mas não são suficientes isoladamente para que a pessoa consiga efetivamente desempenhar bem o papel. Agora, no próximo slide, vocês vão ver que, além da empregabilidade, nós estamos entrando no mundo da trabalhabilidade, que não é mais aquele conceito de emprego para a vida toda, de uma carreira numa mesma empresa ou numa mesma função, uma progressão de carreira. Isso não existe mais. Existe a pessoa passar por diversos locais diferentes, existe a pessoa passar por às vezes até diversas profissões diferentes, existe o processo de carteira assinada, vai ficar uma coisa cada vez mais fora de contexto, né? Eu mesmo tenho 52 anos, sou um exemplo disso, né? Eu tive carteira assinada por 4 meses, nunca mais na vida, né? E prometi, quando eu saí desse emprego, que nunca mais eu ia querer ter carteira assinada, porque o mundo já não é mais assim, o mundo não traz esses elementos, né? Então, a trabalhabilidade tem a ver com você ser capaz de fazer atividades, projetos, assessorias, participar de grupos de trabalho, realizar tarefas, concretizar coisas muito além do que você ter um emprego, efetivamente, né? Mas isso tudo é só para contextualizar você neste novo mundo das profissões. O que interessa mesmo para a nossa fala de hoje não é o fato de você saber que os empregos diminuem e a trabalhabilidade e o trabalho aumenta. Não é isso. Isso aí eu acho que a maioria de vocês já sabe. O que interessa mesmo é o que a gente vai começar a ver qual a relação que isso tem com o propósito de vida, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, já no próximo slide, a gente vai conseguir ver que, para atingir a realização pessoal e profissional, aí começa todo o gancho que eu quero que vocês entendam aqui. Eu não conheci, nunca na minha vida, nunca conheci um profissional bem-sucedido, né, um profissional que não seja bom naquilo que faz. Para que alguém seja bom naquilo que faz, ele tem que gostar daquilo que faz. Para ele gostar daquilo que faz, ele tem que encontrar significado no que está fazendo. Então vamos lá, vamos voltar a esse raciocínio. Para você ser um profissional bem-sucedido, você tem que ser bom. Para você ser bom, você tem que gostar. Para você gostar, você tem que encontrar significado naquilo. Eu converso muito, eu realizo centenas de palestras com estudantes de ensino médio para ajudá-los na escolha profissional, para mostrar o mundo, e eu faço um esforço muito grande para eles terem uma visão de conjunto, porque a maioria deles nem sabe as oportunidades que tem, são muito ainda com uma visão muito pobre das possibilidades de futuro. Então, eu tento mostrar para eles que a escolha de uma profissão, porque alguém disse que era boa, ou porque alguém disse que dá dinheiro, ou porque alguém disse que vai ter emprego fácil, é o maior erro que alguém pode cometer se ele usar isso como parâmetro de escolha de uma profissão. Ah, eu escolhi fazer medicina porque o médico ganha mais, escolhi ser advogado porque tem mais oportunidade de concurso público, escolhi tal coisa. Não. A primeira coisa que você tem que perguntar é assim, qual o significado disso para você? Você gosta disso? Isso faz sentido? Como isso vai mexer com a sua vida? E como é que você vai usar esta profissão, essa carreira, para transformar a sua vida numa vida melhor e ajudar os outros a ter uma vida melhor? Você já pensou em tudo isso? Não. Você pensou o que dá mais dinheiro? Certamente a possibilidade de você se frustrar e sua carreira profissional ser um fracasso é muito grande, porque o dinheiro é consequência de alguém que faz muito bem alguma coisa, porque gosta muito daquilo que faz. Mas ainda assim, o que eu estou falando ainda é lugar comum. Eu quero ir além, eu quero que vocês reflitam para além desses elementos que apesar de já serem bem conhecidos, pouca gente ainda consegue pôr em prática essas premissas, né? Mas vamos adiante, no próximo slide vocês vão ver que aqui é só uma definição interessante que eu trouxe de um headhunter conhecido no Brasil, que o sucesso profissional
é mais que conseguir uma carreira estável ou ter uma situação financeira satisfatória. É ter liberdade para agir e pensar a partir do momento que você está fazendo algo que gosta, aprimorando seus conhecimentos, podendo escolher caminhos. Bom, isso tudo, obviamente, é um passo relevante na realização profissional. Mas o que a carreira profissional tem a ver com o propósito de vida? Então, agora vamos ver o que é propósito, para juntar os dois pedacinhos do que nós estamos falando aqui. No próximo slide, vocês vão ver que, vamos começar a ver aquilo que eu estava dizendo lá. Para você ser bem-sucedido, você tem que ser bom, para você ser bom, você tem que gostar, para gostar, você tem que encontrar significado naquilo que você faz. Obviamente que você só vai encontrar significado em algo se você tem um propósito a realizar com aquele algo em que você encontrou o significado. O significado e propósito andam juntos. Vamos ver isso na sequência? Então, o propósito, se você for para o dicionário, você vai ver que propósito é uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa, ou um alvo, um objetivo, uma intenção, um plano, uma meta, tá? Mas essas duas definições são pobres, elas estão ainda estrito sensu. Uma definição mais lato sensu poderia ser essa aqui, que está ali em amarelo para vocês verem, no quadradinho amarelo. Propósito é tudo aquilo que dá significado ao que você faz. Por que você acorda todo dia de manhã cedo e sai para fazer alguma coisa? Que significado isso tem na sua vida, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas nos cursos que eu dou nessa área, né? Dizer assim, se para você a sexta-feira é o melhor dia da semana, chega a sexta-feira à tarde, você começa a comemorar, ufa, acabou a semana, né? Posso ir para o barzinho, beber um chopp, eu vou passar o fim de semana descansando, fazendo o que eu gosto, porque eu passei a semana inteira fazendo o que eu não gosto. Então, se para você, sexta-feira à tarde é o melhor dia da semana, pode rever sua vida toda, porque está tudo errado. Né? Completamente errado. Porque, evidentemente, você, primeiro, não deve ter identificado seu propósito, ou se por acaso identificou, você não está conseguindo fazer a convergência do propósito com a sua profissão, que é o principal objetivo que eu quero chegar com vocês aqui hoje. Oi, Rion. Oi, Júlia. Eu não te avisei antes, que de vez em quando eu vou aparecer, que ou tem perguntas, comentários, ou eu vou estar conversando com você, tá bom? Perfeito. Você estava explanando, eu fui acompanhando, muito interessante, e aí fiquei pensando, porque o pessoal está colocando a cidade, de onde está nesse momento, e também o estado. Então, assim, eu fiquei imaginando Pernambuco, Bahia, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, aí tem uma cidade, Estância Velha, Silvana, eu não sei qual é o estado, se você puder colocar para a gente, seria bacana, e também tem uma pessoa dos Estados Unidos, no estado da Califórnia. E fiquei imaginando sobre as profissões de cada um, imaginando os propósitos de cada um, como é que isso está acontecendo nessa diversidade, diferença de um estado para o outro no Brasil. E eu comecei a imaginar, assim, talvez eles pudessem colocar qual é a profissão que eles têm hoje, para a gente também ficar, né, conhecendo, e aí, como nós temos dia 29 de agosto, é o Dia Nacional do Combate ao Fumo, então eu imaginei quantos profissionais, né, que o seu propósito é auxiliar pessoas a não fumarem mais, e por quê? Que profissionais são esses? Qual é o trabalho que eles vêm desenvolvendo? E no dia 31 de agosto é o dia do nutricionista, então aí a gente pensar também na nossa saúde, o que a gente está ingerindo, o que a gente está fazendo, além de pensar na nossa profissão, nosso propósito, nosso cuidado como pessoa, né, o nosso autocuidado. E hoje, né, o dia do psicólogo, que é a análise total do nosso autoconhecimento. Então, total, mais do que nunca, né? Essa sua palestra está fechando, está, né, trazendo isso para a gente. Então, eu só queria comentar com você a variedade de estados, perfeito, e pensando nesses estados, nas diferenças, né, locais, e aí perguntar para o pessoal que está nos ouvindo qual é a profissão que eles têm hoje. Legal, isso aí a gente pode conversar. Mas você falou uma coisa interessante, né? Há uma diferença muito grande. O propósito é uma coisa totalmente individual. Né? Eu vou mostrar ali no slide para vocês uma charge, né? Para vocês verem como para fixarem essa ideia do quanto o propósito é individual. Deixa eu ver se a gente consegue passar o próximo slide aqui. Eu volto depois. Tá bom, então, Júlia. Deixa eu contextualizar isso, daí voltamos com essa conversa. Essa é uma charge legal que mostra o Zezinho ali falando com a Suzy, que ele vem todo contente para trocar as figurinhas de chicletes lá do Capitão Napalm com a Suzy,
E ele fala que ele já gastou um monte de dinheiro para colecionar todas elas e está trocando, que falta só a 8 e a 34 para ele fechar o álbum. E todo animado com isso, e a Suzy vira para ele com desdém e diz assim, ó, eu não coleciono figurinhas do Capitão Napalm. E ele sai triste, dizendo assim, deve ser deprimente atravessar a vida sem um propósito. É só uma charge simples, mas que mostra essa característica individual, né, do propósito de cada um. Não só o propósito é algo muito, muito individual, como ele evolui com o tempo. Você começa a identificar esses elementos da sua vida, logo na juventude, alguns sonhos, alguns desejos a realizar, algumas ideias inatas que você tem, intuição de que você deveria fazer nessa vida, e começa devagarinho, tateando, para aos poucos você ir compreendendo efetivamente qual é o seu propósito e em que momento você consegue fazer essa convergência que eu estou falando aqui entre a sua profissão e o seu propósito de vida. Então, entendendo isso, vamos adiante aqui nos nossos slides, né? Aqui tem uma frase legal também do escritor americano do século passado, Mark Twain, onde ele diz que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê, né? Eu gosto muito dessa frase porque ela traz realmente a referência importante, descobrir o porquê, obviamente, ele está se referindo à identificação do propósito dentro desse contexto. Agora vamos entrar numa característica mais prática da nossa fala aqui. No próximo slide, vocês vão ver só, antes de entrar nisso, só citar alguns casos de pessoas que tiveram propósitos muito interessantes, né? O caso do Dr. Osiris Silva, né, que foi o fundador da Embraer, né? Ele, contra tudo e contra todos, ele conseguiu fazer no Brasil, da década de 60, numa cidade do interior de São Paulo, uma indústria aeronáutica, onde todo mundo dizia que era impossível, dadas as características de país de terceiro mundo, de tudo isso, e ele liderou uma equipe e foi capaz de ir lá e fazer acontecer, né? É uma pessoa fantástica, eu tive a oportunidade de conviver um tempo com ele, em alguns trabalhos juntos, então mostra claramente o que é ter um propósito. Quando ele fala do propósito e como ele chegou lá, isso é muito interessante. No próximo slide tem um outro caso também que eu convivi e gostei muito, a doutora Boldrini, que fundou um hospital do câncer infantil em Campinas, né, que é um centro de referência internacional, um dos melhores do Brasil em câncer, no cuidado do câncer infantil, e ela consegue fazer isso gratuitamente, são milhares de atendimentos mês, todos gratuitos nesse hospital, também uma realização muito bacana, e mais interessante não é ver só o exemplo, é ver a história por trás do exemplo, como ela descobriu esse propósito na vida dela e como ela construiu isso ao longo da sua carreira, como ela venceu os desafios que se impuseram para ela atingir o objetivo. Então, são histórias que valem a pena ser estudadas, né? Agora, voltando ao elemento, passando para o próximo slide, a gente começa a ver os elementos mais claros. Aqui, pegando um pouquinho emprestado a cultura japonesa, a cultura oriental, né, eles têm uma forma de trabalhar propósito de vida lá, que eles usam, até nas escolas eles usam isso, que eles fazem uma correlação de 4 elementos, né? Ele coloca assim, dizendo, o que você ama, primeiro elemento, que é aquilo que você gosta de fazer. Daí ele coloca o segundo elemento ali, de cor salmão, é o que o mundo precisa, ou seja, que contribuição você pode deixar para o mundo, né? Daí, do outro lado, no verdinho, ele coloca o que você é bom, quais os seus talentos, quais as suas habilidades, e, por último, embaixo, pelo que você pode ser pago, que daí entra o aspecto profissional. Então, tem um aspecto do prazer pessoal, da paixão, do sonho, tem o aspecto dos seus talentos e das suas capacidades, dentro do seu aspecto vocacional, tem o aspecto das necessidades de você encontrar oportunidades para pôr em prática os seus talentos, né? E aí ter toda a sua sobrevivência financeira a partir disso, né? Integrado ao que você gosta e aquilo que você identifica que pode fazer a diferença no mundo, para você e para o mundo, né? A capacidade de juntar esses 4 elementos, né, que é o conceito japonês de Ikigai, né, que mostra uma razão para ser, que é exatamente você ser capaz de integrar esses 4 elementos na sua vida, que é o que nós chamamos da convergência, né, da carreira com o propósito de vida. Essa convergência que tanto buscamos, né? Durante a minha vida, eu sempre busquei identificar o meu propósito de vida desde muito cedo, desde a adolescência, né? E tive um percurso de busca muito atribulado, porque busquei muitos fatos, carreira profissional. Eu comecei fazendo um curso técnico em eletrônica, porque eu gostava muito de equipamentos, e tinha muita facilidade com matemática e física.
Então, aquela velha dica, né, que as pessoas dão de orientador, de teste vocacional, de livrinho, de gibi ou livrinho de palavra cruzada, né? Olha aquilo que você tem facilidade em fazer, deve ser aí que você vai encontrar a sua carreira. Então, eu tinha facilidade para matemática e física, fui fazer eletrônica. Obviamente, descobri, fiz o curso técnico em eletrônica, nem entrei para as engenharias, porque eu descobri que não era esta a minha vocação, eletrônica não tinha a ver com o meu propósito profissional. Eu queria lidar com gente, né? Eu falei, não quero só com equipamento. Não que um engenheiro não lide com gente, mas ele tem um outro foco, e eu queria ter uma profissão que lidasse com gente o tempo todo. Como também não tinha ninguém para me orientar, eu comecei a pensar e achei que medicina lidava com gente. Daí lá fui eu, saí da eletrônica, fui para medicina, entrei na medicina, lá em Curitiba, na Federal do Paraná, fiz o curso de medicina. Quando eu cheguei ao fim do curso de medicina, eu descobri que médico não lida com gente, médico só aprende a lidar com doença. Vocês podem estar achando um pouco engraçado isso, médico não lida com gente, né? Eu estou fazendo só de formato de provocação. Obviamente, tem médicos maravilhosos com uma capacidade de relacionamento humano assim fantástica, mas em 6 anos de curso de medicina, em 8.400 horas de aula, você não tem 1 hora sequer de aula para aprender a lidar com gente. Você tem 8.400 horas para aprender a lidar com doença, né? Tanto que alguns colegas brincavam assim, né, quando a gente estava fazendo internato, os atendimentos no hospital, né? Ele falou, puxa, lá vem aquela fulana de novo, né? Eu não sei o que fazer com ela. Ela tem um problema no fígado, um hepatoma, mas se viesse só o fígado, eu saberia resolver. Mas ela vem junto com o fígado, me dá um trabalhão danado, eu não sei o que fazer com ela. Eu só sei o que fazer com o fígado dela. Então, isso é muito do estereótipo do médico, né, que não consegue trabalhar o ser humano integral. E aí, obviamente, eu olhei aquilo tudo e falei, não, a medicina é muito legal, muito bacana, uma vida bacana. Estudei muita coisa legal, acompanhei pacientes terminais oncológicos, tive presente na morte de algumas pessoas, mexer com a morte e o morrer, as fases do morrer, é um aprendizado para a vida toda. Então, adorei ter passado 6 anos na medicina, estudando medicina, mas cheguei à conclusão, né, que aquilo ainda não era o meu propósito. Meu propósito de vida profissional não era ser médico, né? Eu queria uma outra coisa, diferente, né? Ainda não tinha bem clareza do que era e comecei a tatear já no 6º ano da faculdade de medicina, quando uma escola me chamou para dar uma palestra. Uma escola em Curitiba viu um artigo que eu tinha publicado, o nome do artigo era Bases Neurológicas do Aprendizado, né? E eu tinha colocado um cérebro lá e colocado as coisas que estão relacionadas ao aprendizado, uma coisinha bem simples. A escola me chamou para dar uma palestra daquilo para os professores, e eu comecei a conversar sobre aquilo, sobre educação, sobre aprendizado, e cheguei em casa, né, minha família reunida, né, cheguei em casa e fui dar uma notícia para eles, né, falei, pessoal, tenho meus avós juntos, tudo, eu já descobri o que eu quero ser na minha profissão, o que eu vou fazer na minha profissão. Como assim? Você está se formando agora, você não vai fazer residência para neurologia? Você já vem há tempos falando em neurologia, acompanhando neurologia e tal? Falei, não, não vou ser médico mais, eu vou ser professor. Foi uma decepção coletiva lá em casa, acharam que eu estava doido, queria me internar, todo mundo vem com aquele discurso, médico ganha mais que professor, você vai morrer de fome, médico dá mais status, isso. Eu falei, dane-se, não dou a mínima para status, para dinheiro. Eu sempre achei e sempre entendi que dinheiro é consequência de você ser bom naquilo que você faz, e nunca que uma profissão ou outra é o que garante o seu sucesso profissional e financeiro, né? Eu não dei a mínima para isso, obviamente, abandonei a medicina e fui estudar educação, fui fazer uma pós-graduação, como a doutora Juliana já falou, em neuropedagogia, depois fui estudar, fazer outros cursos e comecei a trabalhar com educação, né? Passei um pouco pela psicologia, estudei um pouco de administração, acabei trabalhando com coisas da administração, só para mostrar que a vida te leva para caminhos profissionais muito além do que você imagina. As oportunidades vão aparecendo, você vai entendendo, vai montando o quebra-cabeça das peças para identificar o seu propósito de vida, o que tem significado para você, e você vai chegando lá. Só quando eu saí da medicina e entrei na educação, que de fato eu comecei a identificar o meu propósito de vida. E a começar a traçar, a começar a fazer planos, a colocar objetivos, a colocar metas, e aí sim eu comecei a construir isso. Isso já estava com 29 anos, quando começou a cair a ficha para mim, qual era o meu caminho pessoal e profissional, né, nessa vida aqui. Então, toda essa dinâmica, mas eu sempre busquei, na verdade, desde os 14 anos, que eu busco isso o tempo todo, esse entendimento. Até senão, de outra forma, você não consegue nem ter se você não encontra significado naquilo que você faz, se você não identifica seu propósito, você vai fazer de forma automática, automatizada, ou vai fazer aquilo porque precisa
para seu sustento, para o sustento da sua família. E aí as chances de você ser um profissional medíocre, a chance de você estagnar, a chance de você não crescer mais, tudo aquilo que eu comecei falando live, esse seminário, obviamente isso pode acontecer na vida de vocês. Na vida de vocês não, na vida de quem não tem um propósito, que não encontra significado e não faz a convergência da profissão com esse significado e esses objetivos pessoais. Na sequência ali dos slides, eu queria ainda mostrar duas coisas para vocês, antes de e depois eu quero ouvir um pouquinho da fala de vocês, dúvidas, perguntas, vão ser muito bem-vindas, né? Até para eu entender como que essas ideias estão caindo na cabeça de vocês, como vocês estão entendendo isso, né? Mas essa chamada convergência existencial, que é a convergência entre o propósito e a sua carreira profissional, ela deve se basear numa tríade, né? Que é quando a gente integra aqueles 4 elementos do Ikigai que eu acabei de mostrar para vocês, mas você pode fazer esse exercício considerando essas 3 premissas. O que você quer, o que você deve e o que você pode fazer, né? O que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. O que eu quero, né, tem a ver muito com meus sonhos, desejos, expectativas. Os meus sonhos pessoais era ter uma profissão que eu pudesse lidar com gente, que eu pudesse estar o tempo todo interagindo, que eu pudesse estar o tempo todo conhecendo pessoas novas, que eu pudesse estar o tempo todo aprendendo coisas novas, que eu pudesse estar viajando o tempo todo. Né? Eu até brinco com as pessoas, cuidado com o que você sonha, porque vai que acontece, depois você tem que aguentar. Eu passei 24 anos da minha vida profissional viajando. Eu pegava o primeiro voo da segunda-feira, voltava no último voo da sexta-feira para casa, era 26 a 28 voos por semana, eram 20 cidades diferentes por mês, né, durante 24 anos fazendo isso. Né? Quando chegava nas férias, todo mundo queria viajar, eu era o único que queria, não, pelo amor de Deus, eu quero ficar em casa nas férias, porque eu não aguento mais viajar. Mas isso tudo tinha lá no começo da minha carreira, né, e tinha a ver com o meu desejo, com o meu sonho. Eu quero conhecer pessoas, aprender coisas novas, eu quero viajar muito, conhecer pessoas diferentes, que pensam diferentes, em lugares diferentes, com contextos diferentes, né? E esse era uma parte do meu quadrinho do Ikigai. A outra parte tem a ver com o que você deve, com as suas responsabilidades, né? Aquilo que cai na sua mão, aquilo que cai na sua mão sem querer, aportes que você tem, coisas que você tem habilidade para fazer, oportunidades que a vida te deu, seja às vezes no âmbito familiar, seja no âmbito da cidade onde você mora, seja no âmbito do contexto onde você vive, no âmbito das amizades que você tem, do network que você cria, né? Várias coisas te trazem oportunidades e várias coisas caem na sua mão porque são responsabilidade sua. Às vezes você construiu família, então você tem filhos que exigem o sustento, você tem responsabilidades com as pessoas que você ama, então tudo isso deve estar na balança daquilo que você está integrando no seu propósito de vida, né? E o item posso, ali, o terceiro item, né, você tem que analisar as condições para aquilo, os recursos, as competências, as limitações que a vida te impõe também, às vezes até pelo caráter de aprendizagem, às vezes com o caráter de crescimento mesmo, para você aprender a lidar com aquela limitação de algum tipo. Oi, Ião. Voltei. Ião, é o seguinte, olha que bacana. Nós temos agora também o estado do Pará, Alagoas, Tocantins, Santiago do Chile e Angola conosco. Olha que bacana. E as profissões que as pessoas colocaram, então, agente comunitária de saúde, pedagoga, muitos professores, né, trabalha com crianças especiais, conselheira tutelar, enfermagem, enfermeira e terapeuta, educador físico, e a Inês colocou 64. Eu imagino, Inês, que você está colocando 64 anos e é acadêmica de gestão hospitalar. Então, escreva mais aí, mesmo que eu entendi. Inês, escreva um pouco mais aí para a gente, se essa é a sua idade, que show! E pode até escrever como é que você chegou, ou faça alguma pergunta para a gente sobre isso. Então, muito, muito bacana. Rião, então, temos também Distrito Federal, Santa Catarina, então o pessoal está aí curtindo. Nossos conterrâneos de Santa Catarina, né, doutora Juliana? Temos todos daquele estado, maravilhoso. Mas é muito bom ver vários educadores aí entre o público, né? Eu me conscientizei, quando eu falei da minha experiência pessoal, quando eu deixei a medicina para ser professor, né? Eu me conscientizei do poder transformacional que o professor tem, né? E, claro, a sua responsabilidade, porque a educação tem muito mais poder de transformar do que o ato médico. O ato terapêutico em si
Ele, claro, o médico tem uma proximidade com aquela pessoa, o seu paciente, que pode ajudar muito aquela pessoa, mas geralmente está num contexto de uma limitação momentânea ali, de alguém que está tendo algum sintoma, ou algum problema, ou algum sofrimento, que quer resolver naquele momento aquele problema. Já o professor, não. Ele tá ajudando a criar um modelo mental numa vida de uma pessoa, né? Ele está criando as bases do entendimento do que é a vida, do que é a cognição, qual é o processo das relações. Então, a chance, a oportunidade que um educador tem de influenciar positivamente as pessoas a se melhorarem é muito, muito superior ao que o médico tem. Por isso que eu entendi que o meu propósito tinha muito mais a ver com isso do que com o processo da medicina, né? Não que não seja uma profissão que tenha mérito, não estou desmerecendo a medicina, só estou ampliando o mérito do professor, que esse deveria ser muito mais valorizado do que né? Porque dele a responsabilidade de criar oportunidade para as pessoas compreenderem melhor o mundo. A Inês confirmou, é isso aí, 64 anos e acadêmica, show, muito bacana. Isso é que a Inês falou isso, ela me lembrou uma coisa interessante, né? Que a Inês serviria de exemplo. Eu tive uma aluna num curso, há mais ou menos uns 12 anos que eu fiz esse curso, e uma aluna, era uma jovem senhora de 37 anos, ela assistiu, era um curso de 4 dias seguidos, né? E ela assistiu uma aula minha num dia, estava falando de propósito, de planejamento de vida, essas coisas todas, né? E no dia seguinte ela voltou, começou a aula e ela falou assim, professor, eu fui para casa encasquetada ontem com algumas coisas que você falou, pensei, e cheguei a uma conclusão. Daí eu perguntei para ela, mas que conclusão você chegou? Ela falou, eu cheguei à conclusão que eu não existo. Eu falei, como assim? Nunca tinha visto uma resposta dessa. Como assim não existe, né? Eu falei, vou explicar, professor. Daí ela explicou lá, levou 15 minutos falando, mas resumidamente, né? Ela disse assim, eu tinha um sonho na minha adolescência, quando eu era adolescente, eu morava numa cidade interior de São Paulo, eu tinha um sonho que era estudar medicina e logo que me formasse, me envolver naquele grupo de médicos sem fronteiras e percorrer os países em desenvolvimento, ajudando a melhorar as condições de vida daquelas pessoas, né? Sempre sonhei com isso, sempre achei isso maravilhoso e naquele momento, o meu propósito de vida. Eu estava fazendo ensino médio, né, e estudando para isso. Só que, como uma adolescente, tinha toda aquela vida, eu queria sair em festinhas, minha mãe não deixava, via brigando com ela. Eu falei, não via a hora de sair de casa para poder fazer o que eu queria, e minha mãe era muito conservadora, muito repressora, aquela história toda. Daí se mudou para a rua que a gente morava, a aluna dizendo, um casal que tinha um rapaz 2 anos mais velho que eu, de filho, e os meus pais se davam muito bem com os pais deles. O pai dele tinha um escritório de contabilidade grande na cidade, eles eram muito amigos, e começaram um relacionamento próximo, e eu percebi que se eu fosse, para eu poder sair nas festinhas, se fosse com esse rapaz, minha mãe deixava. Se fosse sozinho ou com as minhas amigas, ela não deixava. Então, eu peguei, adorei a situação na hora, né? Fiz ele ir comigo em tudo quanto é festa, mas eu não dava a mínima para ele, eu só queria que ele fosse junto comigo para eu poder me divertir, para eu poder sair, etc. Ele continuou contando a história, né? Ela falou, mas sabe como é, né, professor? Vai aqui, uma festa aqui, a gente sai ali, eu vou com ele, volto com ele já dirigia, já tinha carro, a gente ia lá para cá. Eu falei, sabe como é, né? Eu falei, não sei como é que é, conta. Eu falei, sabe como é, né? A gente foi, de repente eu estava grávida. Eu falei, poxa, mas você não falou que não tinha nenhum sentimento maior por ele? Não tinha nenhum amor maior, mas engravidei, né? Daí foi, tá bom. Daí ela continuou contando. Então, engravidei, daí vim para casa. Obviamente, os pais quiseram que a gente casasse. Eu não queria casar, mas meus pais obrigaram, aceitei aquela situação toda, interior, família conservadora, casei com ele, né? E, obviamente, queria fazer medicina, mas eu estava no 3º ano de ensino médio quando engravidei. Minha mãe falou, você já é meio burrinha mesmo, não ia passar no vestibular. Agora, com o filho na barriga, você não tem a menor chance de fazer medicina, desiste. E ela me convenceu a desistir, eu nem tentei medicina, né? Aí acabei, depois que ganhei o bebê, fiquei parada 1 ano, depois voltei para a faculdade, fiz contabilidade, fui trabalhar na empresa de contabilidade do meu sogro. Daí ela falou, resumindo, eu tenho 37 anos hoje, tenho 3 filhos, adoro os meus filhos, mas nunca pensei em ter filho na vida, sou casada com essa pessoa, ele sabe que eu não sinto nenhum grande amor por ele, mas a gente se dá bem, né? Eu queria fazer medicina, não fiz, fiz contabilidade, que eu não gosto de contabilidade, eu detesto o escritório de contabilidade do meu sogro, mas eu trabalho no escritório de contabilidade do meu sogro. Então, professor, ela falou assim, eu não vivi, eu fui vivida. A vida foi me levando e eu fui me deixando levar pela vida. Então, quando eu olho para trás, nada daquilo que eu queria que acontecesse, aconteceu. E agora? Eu cheguei à conclusão que eu não existo, né? Eu falei, tá bom,
vamos fazer o seguinte, eu vou concordar com a sua conclusão, mas eu vou fazer uma proposta para você. Que tal você passar a existir a partir de agora? Que tal você assumir as rédeas da sua existência? Que tal você identificar o seu propósito e trabalhar para que ele aconteça? Eu falo, mas eu já tenho 37 anos. E aí a nossa amiga agora, com 64 anos, começando um curso superior, deu um grande exemplo, né? Um tapa de luva, e quem diz que está tarde para fazer alguma coisa. Nunca é tarde para você fazer alguma coisa que você acha que tem significado na sua vida, né? E aí a gente consegue ir revertendo tudo isso. Quando ela falou que ela começou um curso de 64 anos, eu não lembrei na hora desse exemplo, né? Porque essa jovem achava tarde, 37 anos, para reverter a vida dela, né? E não era tarde. Tanto que hoje, 12 anos se passaram, ela deve estar com o quê? 49, isso, né? Se não errei na conta. 12 anos para 49. A última notícia que eu tive dela há 3 anos, que ela estava trabalhando com ginecologia e obstetrícia. Ela voltou para a faculdade, fez a medicina e é médica hoje. Não foi para os Médicos Sem Fronteiras, né? Porque ainda tem filhos, apesar que ela disse que quando os filhos todos saírem de casa, ela vai, larga o marido e vai cair no mundo, né? Buscando aí aquele sonho inicial da adolescência dela, né? Legal, bacana. Essas coisas estão muito... Vou continuar a sua palestra, então, obrigada. Eu vou fazer um parênteses aqui. Quando você estava falando, eu lembrei, eu estudante de pedagogia, e me interessei nos seus estudos da hiperatividade, e aí não tinha dinheiro para comprar o livro, fiz xerox do seu livro, e agora, quando me aposentei, eu encontrei o livro novamente, quer dizer, eu estudei, carreguei comigo uma vida inteira, então foi muito legal, e a gente se reencontra aqui, trabalhando aí, né? Muito bacana isso aí também. Legal, obrigada. Espanha, vamos lá. Então, só para a gente terminar esse evento essencial, é muito importante a gente juntar o que a gente quer, o que a gente deve fazer, a gente responsabilidade dela, e o que a gente pode, cada os nossos talentos de um lado e as nossas limitações de outro lado, né? Seguindo ainda nos slides finais, aqui temos o próximo, que diz respeito a alguns elementos para a identificação do propósito nosso de vida, né? A gente tem que fazer uma análise, de um lado, das nossas influências internas, aquilo que a gente herdou dos nossos pais, os traços de personalidade que a gente tem, o nosso comportamento, tudo isso veio para ver como o nosso ser é moldado e as coisas que a gente precisa mexer em nós mesmos, do ponto de vista das nossas capacidades, dos nossos traços de personalidade. Do outro lado, nós temos que entender as coisas que nos influenciam. Como a família nos influencia, como a sociedade nos influencia, a sociedade que nós estamos inseridos, a nossa profissão, a nossa formação, a escola, os amigos, a nossa religião. Não quer dizer que a influência desses elementos sejam influências boas ou ruins, por definição. Quer dizer apenas que nós precisamos compreendê-las para ver se o que nós fazemos é porque nós queremos ou porque alguém quer que a gente faça. Você está fazendo um curso superior porque a sua família quer ou porque você quer, né? Você está buscando traçar a sua carreira. Se você já está numa carreira profissional, você traça o futuro dessa carreira com base no que é o estereótipo da carreira, no que todo mundo diz que deve ser a carreira, ou naquilo que realmente tem significado para você, né? Os elementos todos que te influenciam precisam ser conhecidos por você. Não obrigatoriamente, como eu disse, estão certos ou errados. Eu lembro uma coisa da minha infância. Eu venho de uma família de Santa Catarina muito grande, eles se reuniam em Florianópolis no Natal, mais de 100 pessoas, entre tios, primos, tal. A família do meu pai eram 13 irmãos, então era tudo muito bacana, muito gostoso, muito grande, mas quando eu tinha 10 anos eu me deparei com uma situação que me encasquetava muito, né? Era o Natal, todo mundo trocava presentes, né? As famílias, meus avós davam presentes para todos os netos, para todo mundo, né? E iam pessoas, às vezes, a gente tinha primos que já tinham namorado e tal, e levavam junto nessa festa, era uma reunião de todo mundo. E eu notava que as pessoas da família, os netos, ganhavam um presente melhor do que essas pessoas que eram de fora, que era namorado, ou isso, ou noivo, ganhavam um presentinho muito simples, um paninho de prato, um enfeitezinho, uma coisinha assim. Aí eu perguntei para minha avó assim, por que minha prima ganhou um negócio legal e o namorado dela ganhou um negocinho muito simples? Por que essa diferença, minha avó? E minha avó disse assim, porque ele não é da família ainda.
Quando ele for, ele vai ganhar uma coisa melhor. Como quem diz assim, quem é da família é melhor do que os outros. Né? E aquilo me deixou muito constrangido, me deixou muito... Assim, não é possível que esse pensamento seja verdadeiro. Não é possível que as pessoas achem que porque tem um laço consanguíneo, seja melhor do que uma outra pessoa que não tem esse vínculo. Né? E essas coisas todas a gente tem que ir construindo, né, na nossa jornada de encontrar esses significados. E, por fim, eu queria mostrar um último slide ali para vocês. Voltando ainda ao slide anterior, ali, quando você entende as coisas que influenciam o seu modo de pensar, você começa a fazer as estratégias para chegar lá, nas suas metas. Que meta que você tem? Eu tenho um objetivo na minha vida. Múltiplos objetivos, ninguém tem um objetivo só. Né? Esse meu objetivo é tal. Como é que eu vou chegar lá? Você define as estratégias e você cria as técnicas para isso. Para tudo na vida tem técnica, gente. Para tudo. Para tudo que você vai fazer, tem uma melhor maneira de fazer. Tá? Não esqueçam disso daí. Eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão achar ridículo, mas vocês não vão esquecer mais. Para mim foi marcante na minha vida este elemento. Eu estava numa fase de que não entendia ainda que sempre tem uma melhor maneira de fazer alguma coisa. Como eu tinha formação em medicina, que é zero gestão, eu tinha uma formação em pedagogia, que também tem pouco de gestão, né? Eu não era um bom gestor nem das coisas administrativas, nem da minha própria vida pessoal. Né? Eu não entendia ainda o que era gestão, não entendia que gestão é você buscar sempre a melhor forma de fazer alguma coisa para obter um melhor resultado. Eu achava que isso era uma coisa natural, não era uma coisa que precisava ser pensada. Né? Mas caiu a ficha para mim, uma vez que eu estava, isso há algumas décadas já, numa loja de livros usados em Curitiba, um sebo, procurando um livro, e eu encontrei na estante, peguei um livro, olhei assim, o título do livro era 42 técnicas de utilização de um bidê. 42 técnicas de utilização de um bidê. Você sabe o que é bidê? Quem é jovem aqui talvez nem saiba o que é isso, né? Nas casas novas você usa as duchas higiênicas, não usa mais bidê. Nas casas mais antigas, você tinha ao lado do vaso, né, um recipiente que tinha um jato de água para você, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas o bidê serve para lavar a bunda. Né? Eu falei assim, não acredito que alguém escreveu um livro para ensinar a lavar a bunda, não é possível que alguém tenha perdido tempo com isso. Aí comecei a folhear o livro, 42 técnicas, o que o cara estava falando no livro, e ele começava a fazer correlações, né? O jato vertical do bidê, jato horizontal, bundas magrinhas, bundas gordinhas, bundas femininas, bundas masculinas, e ia juntando tudo e apresentava as melhores formas de lavar a bunda em cada contexto, em cada perfil, em cada biotipo. Eu falei, eu não acredito que alguém parou para analisar e estudar a maneira de otimizar o processo de lavar a bunda. Aquilo foi um impacto na minha vida, não para aprender a lavar a bunda, que eu continuo não achando tão significativo, mas o impacto foi assim, puxa, se até para isso tem uma forma mais eficiente, mais eficaz, que gera mais rápida, que gera um melhor resultado, se até para lavar a bunda tem uma melhor maneira de fazer, obviamente, tudo aquilo que é mais importante na sua vida tem uma maneira melhor de ser feito. Na sua profissão, na sua vida. Tem técnica para você escolher com quem você vai casar, tem técnica para você saber como você vai proceder para ascender na sua carreira, tem técnica para saber como é que você vai agir em determinadas circunstâncias da sua vida e fazer as escolhas que são necessárias. Para tudo tem técnica, para tudo tem uma melhor forma de fazer. E quando a pessoa compreende isso, ela passa por uma dinâmica de evolução que ela não consegue mais ficar estagnada. Porque ela fica num contínuo de melhoria o tempo todo. Ela fica num contínuo de ficar, mas será que isso que eu estou fazendo está bom? Será que não poderia ser melhor? Né? E isso é muito importante ver, principalmente para nós como educadores. Será que a forma com que a gente educa as nossas crianças é a mais adequada? Será que estamos agregando valor na vida dessas pessoas como poderíamos ou como deveríamos? Então, todo esse dinamismo de você ter esse modelo mental de querer melhorar sempre, é o modelo mental que leva a pessoa a encontrar o seu significado e identificar o seu propósito de vida. E aí sim, agora, indo para o último slide, que é o slide que a identificação do nosso propósito assemelha à montagem de um quebra-cabeça. Né? Enquanto eu vou explicar o quebra-cabeça, você pode passar o próximo slide, só para deixar... não, isso aí é uma frase só, que é interessante, eu vou voltar para o quebra-cabeça, mas não, essa frase que eu queria ler para vocês, da felicidade, né, que é: o sucesso profissional não garante felicidade, mas ser feliz pode levar ao sucesso profissional. Parece uma frase boba, mas ela é muito profunda. Né?
Felicidade não existe no ambiente externo, ela não é um ente externo, ela não depende de coisas do mundo externo para você ser feliz. Felicidade só existe como um estado íntimo de realização que você consegue quando você consegue compreender que as coisas e aprender a lidar com as coisas que acontecem ao seu redor. Jamais você vai obter felicidade buscando elementos externos na sua vida, que isso é um grande equívoco que as pessoas cometem. Ah, se eu conseguir um dia ter dinheiro, eu vou ser feliz. Ah, se eu conseguir casar com aquela pessoa, eu vou ser feliz. Ah, se eu conseguir ter um filho, eu vou ser feliz. Ah, se eu conseguir um cargo melhor na minha empresa, eu vou ser feliz. Não existe isso. Isso é tudo balela, porque tudo isso, quando acontece, você percebe que não tem sustentabilidade, né? E a felicidade não depende de nenhum desses elementos externos. No último slide ali, nós que teria só o meu e-mail, meu contato, que depois eu vou colocar para vocês, mas eu queria terminar explicando esse quebra-cabeça existencial. Na verdade, claro, é só uma analogia. A nossa vida, ela pode ser feita uma analogia com o quebra-cabeça para ajudar vocês a entender. Se vocês me perguntarem assim, Rion, como é que eu identifico o meu propósito de vida? Ele falou, vamos fazer analogia com o quebra-cabeça. Identificar um propósito é um mecanismo bem parecido com montar um quebra-cabeça. Tem algumas diferenças. O quebra-cabeça desse que você compra na loja, esses puzzle ground, que você compra 5.000 peças, por exemplo, aqueles bem complicados, né? Ele tem duas diferenças do quebra-cabeça da nossa vida. O primeiro, o desenho vem na tampa da caixa do quebra-cabeça, né? Vem o desenho para você copiar. O seu quebra-cabeça da sua vida, né, não vem o desenho. Então, você só vai descobrir o que é à medida que você vai encaixando as peças. E você tem que encaixar um número suficiente de peças no seu quebra-cabeça da sua vida para você ter uma ideia de qual é aquela figura que vai aparecer ali. Aquela figura é o seu propósito de vida. Mas tem que ter um número mínimo de peças encaixadas para você identificar esse propósito de vida. E claro, que à medida que você vai encaixando novas peças, você vai ficando cada vez mais claro, essa identificação do propósito. E evidentemente, essas peças vão vindo ao longo da sua vida, e às vezes você está com 80 anos e ainda estão aparecendo novas peças para o seu quebra-cabeça existencial. Mas então, a primeira diferença do quebra-cabeça da sua vida e do quebra-cabeça da loja é que não vem uma tampa para você copiar. O da sua vida você só vai descobrir quando juntar algumas peças. Segunda diferença é que nesse que você compra na loja, mesmo de 5.000 peças, 5.000 peças estão juntas num saquinho. O quebra-cabeça da sua vida é 5.000, tem muito mais que 5.000 peças e elas não estão juntas num saquinho. Elas vão vindo aos poucos na sua vida. As primeiras peças do seu quebra-cabeça são seu pai e sua mãe. Por que esse pai? Por que essa mãe? Por que essa dificuldade de relacionamento com um, facilidade com o outro? Por que aquele irmão que você tem mais afinidade, aquele que não tem? Por que aquela divergência? Por que aquela afinidade, aquela concordância? São peças do seu quebra-cabeça. Com o tempo, a escola, os amigos da escola, a influência de alguns professores, coisas, oportunidades que você teve, coisas que você aprendeu, são outras peças do seu quebra-cabeça. Depois, quando você começa a escolha de um curso, de uma carreira profissional, um local de trabalho, aqueles colegas de trabalho, as pessoas que você tem afinidade, os desafetos na sua vida, todos são peças do quebra-cabeça. Nada, absolutamente nada na nossa vida acontece por acaso, absolutamente nada. Há todo um envolvimento dentro desse processo de sincronicidades que vão nos movendo. O universo é inteligente, a natureza é inteligente e ela trabalha de forma harmonizadora na vida das pessoas, né? Não há necessidade de você dizer assim, eu confio que vai dar tudo certo. Não. Você pode dizer assim, aconteça o que acontecer, eu sei que está certo. Claro que se acontecer algo que eu não gostaria que acontecesse, aquilo é um aprendizado para mim, para entender por que eu contribuí para que aquele acontecimento se desse ou não se desse. Mas nunca assim, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo, e eu confio que vai acontecer. Não, isso mostra. Se você diz assim, eu confio que vai dar certo, você mostra que você não entendeu ainda o funcionamento da natureza e do universo. Porque a dinâmica evolutiva do universo é o tempo todo de reharmonização. Até uma doença que você tem é algo bom. É uma resposta do universo a algum movimento que você fez inadequado. Seja um padrão mental inadequado, seja um hábito alimentar inadequado, seja um hábito de vida inadequado, seja
alguma coisa que você está fazendo inadequada e o universo está te respondendo, né, para te reharmonizar, para você perceber que aquilo é um erro e corrigir. Então, até mesmo as doenças são coisas reharmonizadoras na natureza, não é algo ruim em si. Os incidentes, os acidentes na nossa vida, os encontros e desencontros, todos são peças do nosso quebra-cabeça e são elementos de aprendizagem existencial muito profunda, muito profundos, né? Que à medida que a gente vai juntando essas peças, nós vamos entendendo o porquê aquilo está acontecendo na nossa vida, qual a razão de ser daquilo, aonde está. E à medida que as peças vão se juntando, você vai vendo a figura aparecer, você vai, agora eu entendi por que eu estou trabalhando nessa empresa, agora eu entendi por que eu namorei com aquela pessoa, agora eu entendi por que eu tinha um irmão com tantos problemas daquele jeito, agora eu entendi por que eu tive que fazer aquele curso lá que eu achei que não servia para nada, agora está servindo. Agora que eu entendi por que eu estou passando por tal situação, porque as coisas vão... A imagem do quebra-cabeça vai se formando e você vai começando a entender os objetivos da sua vida, o seu propósito e aquilo que tem significado. Então, o exercício de buscar essa compreensão é o maior exercício que a gente pode fazer na nossa vida. A coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. Porque senão nós vamos chegar numa idade de 60, 70, 80 anos e vamos olhar para trás e dizer assim, puxa vida, qual o significado de tudo que eu passei? O que eu busquei? Né? Ou dizer com aquela aluna que eu tive lá, que eu contei o caso, ou dizer assim, chegar aos 80 anos e dizer, eu não vivi, eu fui vivido, a vida foi me levando e eu nunca fiz as escolhas que eu queria, eu simplesmente fui levado pelas circunstâncias que a vida colocou, né? E isso é muito triste quando a gente chega no momento em que deixa isso acontecer. Imagina uma pessoa chegar à terceira idade e ainda não ter encontrado o propósito pelo qual ela está vivendo, né? Lembrando aquela frase do Mark Twain, os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Então, eu desejo a todos vocês que efetivamente vocês já tenham descoberto ou vocês descubram o porquê vocês nasceram e qual é o grande propósito da vida de vocês. Identifiquem esse propósito e trabalhem em função deles. E não esqueçam, não existe propósito de vida que seja divergente do seu trabalho, da sua carreira profissional. Ou você converge a sua carreira para o seu propósito de vida, ou você muda de carreira. Senão você está falhando. Olá, pessoal. Estou de volta com vocês para fazermos, então, o fechamento de hoje. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado e aprendido muito com a palestra do professor Rion e as próximas que vão seguir também. Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube, convide seus familiares, amigos e lembrem-se que nós temos palestras online todas as terças-feiras e quintas-feiras do mês. Mas as palestras online, as lives, né, vão começar dia 2 de fevereiro. Agora nós estamos, então, com retransmissão de várias palestras desde dezembro. Então, espero vocês também na retransmissão e nas palestras depois, as lives, né, que a gente vai estar se encontrando para conversar também. A próxima palestra, dia 28 de janeiro de 2021, às 20 horas, eu vou estar com vocês e eu mesma, né, vou estar aí apresentando. É uma retransmissão da palestra Práticas Inclusivas na Família e na Escola. Então, espero vocês, que vocês vão estar comigo, né, para curtir aí a minha palestra e espero que eu possa estar contribuindo com a formação profissional e pessoal de vocês nesse dia também. Certificado agora, clique no link na descrição do vídeo, acesse via Facebook ou Google, verifique seu nome e e-mail e digite o código 8563. E aí clique para gerar o certificado. Atenção, a emissão dos certificados ficará disponível durante 48 horas após o término da palestra. Nós vamos respeitar o horário de Brasília. Caso haja problema na emissão do certificado, entre em contato pelo e-mail contato@agendapositiva.org.br. Nós deixamos esse contato para vocês, em caso de problema na emissão, porque nós estamos em recesso, então esse é o caminho que vocês vão poder entrar em contato, é muito importante. Então não esqueçam desse e-mail que a gente deixou para vocês. E o código de hoje, relembrando, 8563. E agora, né, falando de mim novamente, espero que vocês estejam comigo 2 vezes, conversando aqui, apresentando a retransmissão, e depois vocês possam estar
me assistindo e espero que eu possa realmente contribuir com todos vocês, porque esse é o foco, é o objetivo do Instituto Agenda Positiva. Então, espero vocês, dia 28 de janeiro de 2021, e desejo a vocês uma excelente noite.